Fala galera, hoje eu vou linkar um pouquinho aqui das coisas do mundo e inclusive Virgínia Fonseca, Barcelona de Messi, Resident Evil. Sim. Para começar, né, assim, eu acho que tudo e todos têm um grande mérito de acordo com as coisas que acontecem no mundo, sabe? A minha ação aqui, onde eu moro, vai impactar lá na China, em alguma escala. A sua ação na sua casa vai impactar a minha vida aqui, em alguma escala. Por que eu acho que a Virgínia Fonseca, né, a da Pink, tem certa peculiaridade e similaridade com o Barcelona do Messi? Messi, Neymar e Suárez, né, o trio MSN. Na época, assim como o Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, também tem uma parcela de culpa aí, mas eu acho que o Neymar, Messi e Suárez tem mais. Eu falo no sentido de, naquela época, há alguns anos atrás, tudo que o trio fizesse impactava de uma forma tanto positiva quanto negativa no mundo, correto? Se o Neymar fizesse uma jogada bonita, ia repercutir, se o Messi fizesse e tal. Só que, ao mesmo tempo, né, a fama desse trio não se convertia em títulos. Nessa época que o Barcelona era tão famoso assim, quem ganhava mais títulos era o Real Madrid. E mesmo assim o Barcelona era falado. Isso significava que o Real Madrid era melhor? Sim, o Real Madrid ganhava título, o Barcelona nem tanto. Mas o Barcelona era o mais falado. E o que isso tem a relação com a Virgínia? Preste atenção. A Virgínia hoje é a melhor influenciadora do Brasil? Não. Ela é a maior? Talvez. Tudo que ela faz, mesmo não sendo a top 1, repercute, impacta a minha vida, impacta a sua vida e principalmente a vida dos brasileiros inteiros. Por que eu tô falando isso, cara? A Virgínia, por ter essa responsabilidade sobre a vida da sociedade, tudo que ela fala, qualquer trecho que ela mencione, vai ter um certo impacto no Brasil, na tua vida e na minha, querendo ou não. E ela com essa parada de tigrinho, ela com essa parada de aposta, fudeu o Brasil. Em que sentido, cara? Assim, tem gente que simplesmente perdeu, literalmente, o que é o mais precioso, sacou? E eu não digo dinheiro, sabe? Porque assim, querendo ou não, o dinheiro você recupera. Pode demorar, sacou? Pode durar aí 1 ano, 2, você no prejuízo. Mas você recupera, tô dizendo a sua vida, sacou? Tem muita gente aí que literalmente endoidou, que eu não posso falar a palavra, mas você sabe aí o que significa. Então, assim, teve muita gente que se prejudicou por um dinheiro maldito que ela recebeu, sacou? Porque ela compartilha código, ela recebe porcentagem ali da perda do usuário, então é algo que acaba vindo para ela um dinheiro maldito, um dinheiro de pessoas que não poderiam perder o dinheiro. E por que eu tô falando isso tudo, gente? Eu acho, aliás, eu tenho certeza que o Brasil, essa questão das bets, a gente está em 2025, então é o primeiro ano, teoricamente, legalizado. Mas imagina o quanto de dinheiro se foi perdido nesse tempo. O quanto de pessoas que não vão sair da miséria por conta de aposta, sacou? Gente, a gente sabe que sair da miséria, né, sair da pobreza extrema é uma construção, né? Infelizmente, muita gente hoje no Brasil não tem nem o que comer, mas essas pessoas talvez não saiam da miséria na geração dela, mas ela vai ser a responsável por fazer o neto dela, de repente, não estar naquela condição miserável. E assim, gente, quando eu falo miserável, eu não estou falando de forma pejorativa. Quem não tem o que comer vive de forma miserável, né? Quem vive ali marginalizado, né, à margem da sociedade, tem uma vida miserável. Quem não tem R$ 1 para comer um salgado na esquina vive de forma miserável. E lógico, tem níveis de miséria, né?
Eu dei um exemplo agora de um salgado na esquina, mas não tem o mesmo peso de quem não tem dinheiro para comprar algo do mês, sabe? Se você consegue fazer as suas compras do mês para casa, se você consegue pagar a sua conta de luz e você só não sobra dinheiro, de certa forma é um nível de miséria, infelizmente, mas não tanto quanto quem não tem nada, sacou? E essas pessoas que não têm nada, que enxergam essa oportunidade, né, vendido por essas pessoas de mudar de vida, por essa oportunidade de fazer uma renda extra, que é ridículo falar isso, ridículo ouvir isso. Hoje em dia deu uma acalmada nesse termo, principalmente por conta da regulamentação, mas as pessoas de baixa renda ainda enxergam isso como uma forma de mudar de vida, sacou? E eu falo porque assim, eu conheço muita gente que aposta, muita gente, sacou? E as pessoas que eu conheço não estão em nenhum nível de miserabilidade, não sei, miserabilidade, não sei como é que se fala essa palavra, mas não estão em nenhum nível de miséria, sacou? E apostam por apostar, sacou? Hoje você vai assistir um futebol e eu sou Flamengo. Você vai assistir o Brasileirão Betano com um Betano estampado na camisa do Flamengo, sabe? É ridículo de você imaginar isso. E você já começa a cogitar máfia no futebol. Por que o Flamengo ganhar um jogo se vai dar mais dinheiro que ele perder, sacou? Então, assim, o mundo é movimentado por dinheiro. Então você já começa a linkar alguns pontos que assim não faz mais sentido você se apaixonar, querer estar presente, querer assistir os jogos se você tem uma suspeita de fraude. Vocês viram agora o caso do Bruno Henrique, que para mim é mais ridículo ainda, porque quem tinha que ser investigado nesse caso era o juiz, porque o lance do Bruno Henrique não foi nem para cartão, nem para falta foi, sabe? Enfim, não quero entrar nesse tema. É bizarro, né? Porque são essas pessoas marginais, né, que estão abaixo da margem ou na margem, que apostam, que gastam, que torram dinheiro em aposta. E que talvez esse dinheiro guardado, investido, e enfim, fora das apostas, né, seria responsável por tirar o filho dela, o neto, ou ela no futuro, de um nível horrível da sociedade, né, que ninguém merece não ter dinheiro para nada, literalmente, né? E é isso, sabe? Eu só tô aqui para expressar minha indignação. Foi um pensamento que eu tive, que a Virgínia talvez seja a Virgínia junto com o John Vlogs, junto com o Mal Mal, com todos esses influenciadores que fazem e fizeram um grande apelo para apostas, que talvez eles sejam responsáveis por manter a miséria no Brasil nos próximos 20 anos. Qual é a tua opinião? Comenta aí nos comentários, me deixa saber o que você acha sobre essa questão das apostas, sobre a questão da máfia no futebol e também sobre a questão do paralelo que eu fiz entre a Virgínia e o Barcelona do Messi. Beleza, rapaziada? Tamo junto.